Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura. E no programa desta quinta de feriado, nós apresentamos uma série de reportagens sobre exposições de artes visuais que estão em período de visitação, ou seja, tu ainda pode te programar e visitá-las. Começamos com a atual exposição em cartaz da Fundação Iberê Camargo, aqui em Porto Alegre. A mostra tem como título Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Confira. A mostra investiga o Rio de Janeiro enquanto paisagem cultural e política. Discute ainda temas como identidade nacional e tropicalismo. O projeto surge do desejo do Vitor Gorgulho e meu de pensar o Rio de Janeiro. Que cidade é essa que foi capital, deixou de ser, mas de alguma forma permanece como um grande emblema de uma suposta identidade nacional num país com culturas tão diversas, né? Mas essas ideias de tropicalidade, o corpo, o sexo, enfim, essa paisagem multicultural que o Rio representa, via os meios de comunicação social, acaba disseminando por todo o país uma ideia do que seria, né, esse Brasil. E um verso da canção Baby, de Caetano Veloso, Vivemos na melhor cidade da América do Sul, dá título à exposição, que comemora também os 50 anos do tropicalismo. A exposição também acaba nesse ano fazendo sentido por conta dos 50 anos do tropicalismo. Panis Circenses, Tropicalia, ou Panis Circenses do Caetano, é lançado há exatos 50 anos atrás. E é justamente um movimento que vai lidar com a cultura pop, vai flertar com os Estados Unidos. E a ideia era tentar pensar o quanto esse movimento, né, mudou o Brasil e como ele se atualiza, ou como ele pode ser visto com outros olhos e criticado. E ainda nesse momento específico, a exposição acho que também cumpre um papel importante no momento em que o Rio vem abaixo, né, economicamente. A cidade vai muito mal, o estado então nem se fala. Mas essa invasão recente da Rocinha acaba reatualizando a importância de se discutir esse painel político e cultural tão diversificado, tão dramático quanto o Rio. O Rio de Janeiro Cartão Postal e seu reverso é apresentado através de obras de 33 artistas. Como é que Hélio Oiticica retratou esse rio? Esse rio do Hélio Oiticica é um rio dos espaços públicos, né? Do espaço urbano como um espaço de ocupação, um espaço de lazer e de vida, né? É justamente no momento, nos anos 70, quando ele faz esse caminho de saída da instituição rumo às ruas, né? E ali a hipótese do apocalipse, ou apocalipopótese, que foi essa ação, esse happening que ele faz, envolve outros artistas como a Lígia Pape, com seus ovos, né, de onde rompem pessoas, e também ele vai chamar a Mangueira, né, músicos da Mangueira para tocarem no espaço público. É justamente um rio, né, que está em contato direto com o mundo exterior. E no que diz respeito à Tropicalia de Hélio Oiticica, que é justamente a instalação que vai dar nome ao disco do Caetano Veloso, onde está gravado Baby, e que acaba organizando toda essa exposição. Esse filme, ou esse happening, né, vai justamente levar adiante uma proposição que começa com Tropicalia, vai adiante com Apocalipopótese e depois ganha corpo com Éden, quando ele faz uma montagem em Londres. Então esse é um trabalho seminal para a exposição. Baby está tocando em algum momento dele. E sinaliza o tropicalismo não apenas a partir da música, mas também das artes visuais. Esse é um estudo, é um exercício criativo do Sérgio Bernardes, esse arquiteto que vai explorar o Rio como uma potência de futuro para o Brasil, né? Então se chama Rio do Futuro, e ele vai ironizar a própria ideia de um futuro para o Brasil, ou de um Rio de Janeiro. Isso de alguma maneira se relaciona a esse mito constantemente reatualizado, né, do Brasil, o país do futuro, que se deu no passado e agora em anos recentes também, mas vai explorar essa paisagem ficcional de uma cidade em construção. E o Rio é uma cidade que passou por sucessivos projetos, né? Alguns que foram levados
levados a cabo, como o Aterro do Flamengo, né, o Lacerda e a sua ideia de domar o oceano, mas também antes disso com o Le Corbusier, que pretendia construir uma grande highway que atravessava todo o Rio de Janeiro, e isso envolveria a implosão de alguns morros. E no Sérgio Bernardes um pouco está sintetizada esse delírio desse país que mira o futuro e nunca alcança. Outra sugestão de exposição, que fica aberta até 18 de novembro, está no Instituto Ling. Explosão Fixa traz 19 obras que perpassam os 40 anos de carreira artística do pernambucano José Patrício, com curadoria de Éder Chiodeto. O José Patrício é pernambucano, né? E ele já participou da Bienal do Mercosul, da terceira Bienal do Mercosul. Então a gente já tinha tido contato com o trabalho dele, né? Ele apresentou no Santander Cultural, ele montou um grande tapetão de peças de dominó. E foi também o meu primeiro contato com a obra dele. E acompanhando desde então a obra dele, ele sempre vem trabalhando com peças de jogos, com materiais do cotidiano, né? Ele diz que sempre se atraiu por lojas de R$1,99, por essa cultura popular mesmo. Na mostra Explosão Fixa, José Patrício apresenta obras em que se utiliza de objetos industriais como pregos, botões ou dados e cria uma ordenação lúdica. A mostra traz ainda uma série de fotografias inéditas. Ele se atrai por essas pecinhas pequenas, pecinhas que se repetem. E aí ele cria padrões, cria esses trabalhos que apresentam uma lógica dele, que ele determina essa lógica, né? E inclusive matemática, né? Um pensamento de cálculo. Muitas vezes ele traz os números no título de algumas obras, que para ele isso é importante. Quem produziu essa curadoria foi o Éder Chiodeto, que é uma figura de fotografia que foi escolhido pelo próprio artista. O José Patrício convidou o Éder para fazer essa curadoria e porque quis que isso fosse pensado, né? Esse trabalho novo dele de fotografia fosse pensado e repensado dentro da produção dele, considerando também esses trabalhos mais antigos, que são desses trabalhos com as peças, né? Com essas criações, esses trabalhos de colagem, de assemblagem que ele faz. Escolas, universidades e interessados podem agendar visitas guiadas através do projeto educativo do Instituto Ling. E temos um grupo, uma equipe de responsáveis que pensam as oficinas para receber as turmas, para receber as escolas. Então, normalmente é feita uma visita à exposição e rapidamente é passado pelo acervo, né, que a gente apresenta aqui também, um acervo de arte contemporânea brasileira. E depois as turmas desenvolvem alguma oficina que traz ou temáticas da exposição que trabalham com questões práticas mesmo, de manuseio de materiais, né, que traz o processo do trabalho do artista ou o resultado final do trabalho do artista. Nós fazemos um breve intervalo e já voltamos com mais informações culturais. Escola em tempo integral é diferente mesmo, eu adoro. Aqui tem um laboratório de informática, de ciências e muita aula prática. Aqui podemos escolher os conteúdos extras também. Uma aula de biotecnologia. Estudar assim é bem melhor, né?
Eu até já me vejo trabalhando como bióloga um dia. O Ministério da Educação está investindo R$1,5 bilhão para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Ministério da Educação, Governo Federal. Aumentar a velocidade na academia é legal. Andar acima do limite de velocidade no trânsito, não. EPTC, Trânsito, um espaço de todos. Seja você a mudança. Prefeitura de Porto Alegre. Aquela grandona é o jatobá. Aquilo lá, além de render muito em madeira, dá muito dinheiro também. Mas aí, depois nós derruba ela aí, o que nós faz com ela? Pega ela e carrega lá pro barraco, aí. Lazo, chega aí. Vamos mostrar pra eles como é que a gente faz. Nova Esperança. Um paraíso no meio da floresta amazônica. As belas paisagens escondem histórias tristes de personagens esquecidos. E a tal da Nova Esperança, que dizia que é uma cidade linda de morrer? Onde é que fica essa desgrama? Um Brasil ignorado. Não tem ninguém que cuide de você, que se importe, que tome conta de você. Eu não tenho mais família. Como é que você veio parar aqui? Eu tinha 14 anos, a minha mãe me deixou no posto de gasolina para trabalhar. Cidade Invisível. Minissérie de 5 episódios. De segunda a sexta, sempre à 00:30, aqui na TVE. Eu te prometo ser fiel. Te amar e te respeitar. Na alegria e na tristeza. Nas vitórias e nas derrotas. Prometo ser grito se o juiz se calar. Ser coragem se tu desanimar. Porque o meu coração é pra sempre teu. O dia da minha vida. Nada vai nos separar. Estão abertas as inscrições para a maior premiação do jornalismo cooperativista do Estado, que tem como objetivo reconhecer e valorizar as melhores reportagens sobre o desenvolvimento do cooperativismo do Rio Grande do Sul. São 5 categorias: radiojornalismo, telejornalismo, mídia cooperativa, web e jornalismo impresso. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site até o dia 21 de outubro. Acesse osergues.coop.br e confira o regulamento. Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo. Participe! Promoção Osergues e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelo Rio Grande. Patrocínio Unimed, Unicred, Sicredi e FECOAGRO RS. Apoio ARI, Sindicato dos Jornalistas e TVE. Estamos de volta com a Estação Cultura desta quinta-feira e está em cartaz na Fundação Vera Chaves Barcelos, em Viamão, a mostra coletiva AAN. A nossa equipe esteve lá e tu confere agora na reportagem. A mostra AAN, organizada pelos artistas Munir Clant e Laura Catani, apresenta trabalhos de diversas plataformas na Fundação Vera Chaves Barcelos. Os trabalhos artísticos podem ser conferidos também na área externa do local, estabelecendo diferentes relações com o espaço. Quando a gente começou a trabalhar, a gente achou interessante a ideia de expandir esse acervo, ter um outro conceito sobre o acervo. Daí nisso a gente estabeleceu alguns eixos que seriam bases fundamentais dessa exposição. Esses eixos são o acervo em si, com as obras constituintes, artistas convidados, isto quer dizer artistas que têm obras prontas ou de coleções particulares, artistas convidados que fariam trabalhos diretos na exposição e documentos de trabalho. Esse documento de trabalho a gente entende como coisas que acontecem no terreno da fundação, que é uma zona rural, e que não necessariamente tem um estatuto de arte, né? São entendimentos de proto-arte. Por exemplo, tem um livro de um artista importante chamado Henry Moore, que é um escultor, da Biblioteca da Vera Chaves Barcelos, que foi comido por cupins. Então, esse tipo de dinâmica, essa ideia de processo, corrupção, estética e ideia, eu acho que é uma marca bem clara e repetida na exposição.
nossa poética a gente não vê muita diferença entre as coisas, assim, um trabalho grande e um trabalho pequeno, às vezes eles se equalizam pela potência da ideia que eles contêm. Da mesma maneira como a gente não é especialista no sentido, tipo, enquanto artistas nós não somos desenhistas, nem fotógrafos, nem videomaker, nem escultores, nós somos todas essas coisas, a gente é muito movido pela uma ideia constitui uma forma e um conjunto de coisas. A gente não tem hierarquia, uma escultura, uma fotografia, um vídeo, um objeto, um achado, um insight, um texto, eles se equalizam. Para a gente, eles são todos índices de uma grande ideia. Então, o que nos fascina nesse trabalho é, de modo geral, eles conterem segredos. Os trabalhos são muito contidos, eles são muito monocromáticos, assim, a exposição é quase toda preta e branca, azul, pálido, e com um grande rasgo de vermelho, que é o eixo central, assim, né? Ela é muito contida cromaticamente, reflexo também da nossa poética. A proposta é de não hierarquizar as obras, e sim que elas se unam por seus possíveis diálogos. Nomes consagrados como Cildo Meirelles e Denis Oppenheim estão ao lado de jovens artistas, como Bruno Born e Marcelo Mosqueta. Os artistas são mais estabelecidos e aglutinados pela possibilidade de diálogo, assim, né? E, na verdade, quando a gente pensa em termos de literatura, por exemplo, a gente consegue fazer Jesus Cristo conversar com Cervantes, conversar com Shakespeare, conversar com Daniel Galera e se relacionar com uma conversa que tu ouve na rua. Então, acho que eles estão aqui de proximidades mais porque eles falam coisas semelhantes em momentos distintos do tempo. Esse anacronismo, esse deslocamento do tempo e saber que pessoas se interessam por algumas questões, essas questões são repetitivas e tomam formas distintas pela ideia das pessoas, é o que nos interessa como hierarquia. Além disso, o nome da exposição traz questionamentos característicos do trabalho da dupla. O título surge de uma vontade, que é uma tradição nossa, de usar palavras que são do português, no entanto elas parecem misteriosas, assim, tipo, ninguém sabe o que é. Ela é um termo muito específico, se refere a uma divisão de uma fórmula em duas partes iguais, mas ao mesmo tempo a gente gosta desse agenciamento que as pessoas fazem. Primeiro, que é tentar descobrir como se pronuncia, e segundo, dar um significado para isso, sabe? O título vai nessa direção e ao mesmo tempo brinca muito com uma ideia de ser brasileiro. Esse som é um som muito brasileiro, né? Que é raro em outras línguas. Então a gente queria essa coisa meio que uma identidade cosmogômica, um início de alguma coisa, sabe? Esse Aã parece quase, a gente brinca como fosse uma divindade de início, né? Tem uma palavra que o Edgar Morin usa, que é noosfera. A noosfera seria o ecossistema das ideias. Eu acho que a gente brincou muito com a metáfora do ecossistema, porque a gente pensa cupins que trabalham, a gente pensa formigas que trabalham no trabalho da Marina Camargo, tem obras no exterior que vão degradando. Então a gente pensa como esse conjunto de sistemas que trabalham entre si e tem trocas é a ideia mais metafórica da exposição. A exposição cria muitos discursos e esses discursos são sempre reconfigurados quando tu olha um trabalho ou outro, tu correlaciona a ele, ou tu aproxima, ou tu te lembra de alguma coisa, ou tu aglutina com uma experiência pessoal tua, sabe? Então essa ideia de um ecossistema tu entende como uma coisa viva, né? Ele vai estar se modificando, ele vai estar se transformando e tu pode ter novos olhares sobre ele continuamente, né? Eu acho que essa é a imagem mais clara que a gente tentou ordenar a exposição. Narrativas do corpo e do movimento captadas pelas lentes da artista visual Lisandra Caon. É a exposição A Dança das Bacantes, em cartaz no Centro Histórico Cultural Santa Casa. Minha pesquisa em fotografia está relacionada a
questões referentes à imagem. Assim. A imagem ela existe de várias maneiras, de várias formas, dependendo do público ou da pessoa que vai olhar a imagem. É isso que eu quero instigar no público, né? Se aquela imagem é verdadeira, que é uma meia-verdade, porque é verdade minha, mas pode não ser a verdade da pessoa que estiver olhando, mas eu quero que ela interprete de forma livre, né? todo o processo das imagens que eu apresento. Eu trabalho bastante com a pesquisa de todas as épocas da história da arte. No caso das bacantes, eu trabalhei em cima do Renascimento e do Barroco, com as cores, com a temática, né, da mitologia grega. A construção da imagem, ela acontece, eu tenho um processo, o meu processo não é um processo clássico, assim, de projeto. Eu tenho algumas coisas em mente, geralmente. Eu quero trabalhar com história da arte, quero trabalhar com um tema específico. Só que esse tema, ele tem várias direções, né, para onde eu quiser ir, e eu deixo bem livre. Eu trabalho bastante com intérprete, né? E geralmente, a maioria das vezes, o meu trabalho se dá com a performance da intérprete. E nesse caso das bacantes, ela fez uma dança, eu pedi para ela que ela dançasse, ela, além de intérprete, é bailarina, e eu fui captando as imagens. Após a captação das imagens, eu comecei a estudar em cima das imagens que eu tinha. Então, o projeto começa a se formar logo depois das imagens. Eu tenho um tema e, a partir das imagens que eu vou capturando, de vez em quando eu capturo muito mais imagens diferentes para ver qual que encaixa no projeto que eu quero desenvolver. Eu manipulo as fotos, né? E a partir das imagens que eu vejo no computador é que eu vou desenvolvendo todo o processo do projeto. Nossa última sugestão de exposição na capital gaúcha é a mostra Desumano, de Eduardo Resber, que está aberta na Galeria Bolsa de Arte. Desumano é a nova mostra do artista Eduardo Resber, que está em cartaz aqui na Galeria Bolsa de Arte. Mas, Eduardo, nessa mostra você apresenta obras em grandes formatos, obras pequenas, e elas são ali numa fronteira entre o desenho e a pintura, é isso? Não, é isso. Então, ela é uma extensão do que eu já fazia, que é junto com a gravura em metal, né? Então, eu utilizo sempre a mão com a tinta para impressão. No caso aqui é o pastel seco sobre o papel, né? Ele vira pó. E com essa pressão que eu dou com a mão e a gordura da mão faz com que ele se torne tinta mesmo, né? Então é quase que uma pintura, né? E também tem muito do rasgado, né? São coisas que vão saindo, eu vou removendo com a fita adesiva e vai dando essa densidade no preto, né? Então acaba preto sobre preto. Então aparece nuances de preto, né? Que é uma coisa que é engraçado, né? Geralmente a gente acha que preto é uma coisa só, né? Mas não, ele tem variações no preto. Onde é que a gente pode encontrar a impressão aqui nesses trabalhos? A impressão seria daí do meu corpo. Já é uma extensão do que eu vinha da mão, só que daí comecei a ficar impregnado por esse pó e aí eu resolvi fazer uma cópia de mim mesmo, né? Então aparece a figura que sou eu, no caso aqui, né? Que eu me imprimi no papel mesmo. É quase como se fosse uma monotipia, uma cópia de mim, né? Então tem a mão. Aqui no caso era uma figura que eu quis fazer que saindo quase que de um bueiro. Na verdade era para ser um bueiro. Depois fui cobrindo, fui rasgando, virou mais matéria, ficou uma forma mais densa, gráfica, né? E a gente pode observar também um diálogo com a arquitetura aqui nesse trabalho. Esse trabalho se chama Escombro. Então é uma cidade já em ruína, né? Ela já está tudo caindo, né? Está cheio de fuligem, né? A poluição tomou conta, né? E é isso que eu acho que é o desumano, né? As coisas estão mal cuidadas, né? Tanto na parte urbana quanto também na parte humana, né? Aqui nesse trabalho
pequenos formatos, a gente pode perceber um momento em que tu estava numa praça. Então, todo lugar tem uma praça próxima, né? No meu caso, é no meu bairro, é onde eu estou percebendo que cada vez mais tem os craqueiros, né? Esse aqui se chama Isto é um Cachimbo, que faz uma alusão também ao Magritte, que ele diz, isto não é um cachimbo, né? Mas no caso aqui é um cachimbo de crack, onde parece quase que uma visão mesmo de sonho, né? Uma aparição, e aparece só a ponta do cachimbo e é um pouquinho de fogo, né? E aqui já é um escorregador, né? Que é onde as crianças brincam, mas é um escorregador já fantasmagórico, né? Ele tá quase que desabando, né? Não tem apoio. O teu trabalho tem um pouco dessa questão do onírico, do sonho. É o onírico e o sonho mistério, principalmente, né? São sugestões de situações que tu observa, quem está olhando vai imaginar o seu... o que ele realmente está achando que está vendo, né? Então eu só faço sugestões. E nesse rápido percurso aqui pela galeria, a gente pode encerrar a exposição com esse trabalho. Esse aqui é o Espelho Negro. Então ele acaba quase que como um túnel, né? Ele é um ponto para observação mesmo e para te se refletir, né? Que seria quase uma tela negra, né? Então é nesse sentido, é mais para reflexão do que pensar em ti mesmo do que pensar na obra, né? Eu acho que é isso. Encerramos o programa de hoje com uma dica musical. Nos dias 20, 21 e 22 de outubro, o cantor e compositor Vitor Ramil se apresenta no Teatro São Pedro para lançar seu disco e som do book Campos Neutrais. Além do show, a sala de exposições do Teatro São Pedro estará com uma mostra de fotos de Marcelo Soares que ilustram o álbum e o som do book. E a gente se despede com a música de Vitor Ramil. Tchau e até a próxima edição do Estação Cultura, aqui pela TVE. Tchau, tchau. Já que estamos nós, te sugeri-me então o que fazer. Claro que eu beijei, ao tendo que outro alguém não quis. E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem, foi quando eu chegar na hora em que eu te quis. E tudo